Menos de dirigir? Eu? Só um pouquinho, vai. Deixa eu contar a real pra vocês. Eu tirei minha carta quando eu tinha 18 anos. Eu ganhei ela de presente da minha mãe. Ela é instrutora, né? E na época ela trabalhava numa autoescola lá em São Paulo. Então, eu tinha a Esther pequenininha. E naquela época, eu acabava utilizando as aulas muitas vezes pra ir comprar fralda na farmácia, porque a gente não tinha carro, né? E saía assim, acabei não dando muito valor, porque a gente não tinha carro na época. Então, o que acontece? Depois que eu tirei a carta, aí passei um tempo sem carro e eu jamais fui aquela que pegava o carro dos outros. Gente, eu morria de medo. Falei assim, gente, eu não tenho carro nem pra mim. Se eu pegar o carro dos outros, acontece algum acidente, aí lascou, né? Então eu não pegava. Aí depois de um tempo, minha mãe estava com 2 carros e ela deixou um com a gente em casa. Aí eu comecei a pegar lá em São Paulo. Vocês sabem que lá em São Paulo o trânsito é trash, sei lá que bicho que é terrível, né? Mas, beleza. Passou o tempo e aí a gente veio morar em Indaiatuba. E aí, logo depois, parou da gente comprar um carro, né? Era um Corsa sedã e eu falava, gente, não quero carro com bunda, não quero, morrer de medo de carro com bunda. Mas depois que eu tive um, não quero mais sem bunda, de jeito nenhum. Por conta do bagageiro, né, gente? O porta-malas é maravilhoso. E a gente, que é professora, vira e mexe, tá carregando a mesma coisa, né? Principalmente professora de educação infantil. E aí, beleza. Comecei a dirigir aqui. Então eu ia trabalhar, voltava de carro, já tinha pegado o costume, né? Só que assim, naquele caminho que a gente costumava ir sempre. Mas uma vez eu fui em São Paulo com meu marido, e aí a gente tava lá na Baixa da Égua, gente, pra aquele lado que era lá pro lado do... Acho que não sei se era do Higienópolis, lá pra aqueles lados do centro. E aí, ele precisava resolver um negócio, precisava de ônibus e me deixou. Tava eu, Jéssica era bebê, e as crianças. E aí, pra mim chegar até o shopping lá, pensa no medo que eu passei, mas consegui. Deu certo, sobrevivemos todos, chegamos sãos e salvos, a adrenalina lá no topo, quase tendo um infarto, mas tudo bem, chegamos. Sabe qual é o meu problema? E às vezes o seu também? É gostar muito da zona de conforto. E às vezes a vida só começa quando a gente sai da zona de conforto, gente. Então o que acontece? Beleza, passou um tempo, a gente vendeu esse carro e ficamos só com a moto. Eu não piloto, não tenho carta de moto, somente de carro. E aí, agora, a gente tá com um carrinho, né, 1.8 e tal. E beleza, só que eu acomodei, então, tipo assim, se precisar pegar, eu pego. Mas só se precisar mesmo, senão eu acabo escorando no meu esposo, né? E aí, o que acontece? A gente acabou, antes de ter esse, a gente teve um Fusquinha também. Mas o Fusquinha, às vezes, me deixou na mão, sabe? E eu peguei um certo trauma. Aí eu falei, ah, não, deixa quieto. E aí, voltando pra esse carro 1.8, peguei ele, já fui na chácara, já andei bastante estrada de barro. Mas acabei pegando ele umas 2 vezes. Aí, esse final de semana do feriadão, minha mãe e meu padrasto vieram aqui em casa e me perguntando, já pegou bastante carro, tá? Eu, umas 2 vezes. Aí, quando foi no domingo agora, a gente foi no mercado, eu e meu esposo, falei, não, deixa que eu vou dirigindo. Fui dirigindo e tal, porque a gente só perde o medo enfrentando ele, tem que pegar prática, na verdade, né? E aí, beleza, fui, voltei de boa. E aí, quando foi ontem, a minha sogra pediu pra levar ela no médico. E aí a minha filha ia aí, né? Eu falei, ah, Esther, vai lá, porque a mãe tem tanta coisa pra fazer. E a minha filha ia aí. Só que quando ela ia aí, ela foi na academia antes, né? Tal, foi treinar, acabou torcendo o pé. E aí no final, foi eu que tive que levar a minha sogra e a Esther no médico. A gente ia de Uber, mas eu falei assim, caramba, é um desaforo, né? Ter o carro e ir de Uber. Eu tava morrendo de medo de chover à tarde. Porque daí já é os 500, né? Aquela chuva que tá dando ultimamente. Daí resolvi ir de carro, né? Beleza, fui lá, pra sair de casa já foi aquele aperreio. Pensa, uma pessoa de TPM, com os nervos à flor da pele, porque eu tô nessa transição, né, de perder o medo e tal. E aí, e eu moro em avenida, né, então é cheio de comércio, até a escola tem. Então pensei, tirar o carro. Mas beleza, consegui, com um pouco de esforço, um pouquinho bastante. Fui lá, aí cheguei na minha sogra ela não dirige. Só que ela tem uma memória fotográfica incrível, eu amo dirigir com ela, porque ela me passou uma paz, uma tranquilidade. Eu falei, onde eu for, vou levar ela. Aí eu falei, Malena, ó, eu vou levar vocês. Só que eu não sei nem pra que ela fica, não sei não pra lá, então você vai me guiando. E aí é tão bonitinho, gente, ela tem quase 80 anos. E ela foi me guiando. Firme e forte, Mid, fica nessa faixa, essa faixa é melhor. Vai pra direita, vai pra esquerda, entra ali, entra colar. Foi comigo. Eu sei que no fim a gente foi, na hora de voltar tava no horário de pico, mas a gente voltou e eu fiquei super feliz. Chegamos, firmes e fortes, inteiras, não houve nenhum acidente, graças ao bom Deus, porque eu não sei que essas coisas ficam passando pela cabeça da gente, né, do ser humano. E quando eu cheguei em casa, estacionei, falei, gente, eu me senti a pessoa mais vitoriosa do mundo. Yes, consegui! E é isso, gente, que eu tenho que falar pra vocês. Se você tem medo de alguma coisa, seja de dirigir, seja de falar em público, até de barata, saiba que você só vai perder o medo se você enfrentar. Não existe outra forma, não existe fórmula mágica, fórmula secreta, remédio, nada. A única maneira de você conseguir vencer o seu medo é enfrentando, saindo da zona de conforto. Então a frase que eu tenho pra você é essa: a vida só começa quando você sai da sua zona de conforto. Fechou? Espalhe amor e humor por onde você for. Beijinhos e até a próxima, pessoal, com mais uma Escola da Vida.